Boa tarde, eu de novo. Ontem eu não consegui dar continuidade, tive alguns problemas, né? A luz do quarto queimou, eu não tenho altura para trocar, tenho que providenciar, pedir alguém que venha fazer esse favor, mas a gente continua. E eu tenho percebido que quando a gente quer fazer as coisas que tem que ser feitas, as dificuldades vão surgindo, né? Mas eu entendo que quando a gente continua, persevera, confia, tem convicção, né, de que é algo certo, de que é de Deus. Claro que vai ter dificuldades, por isso a palavra diz: sem lutas não há vitória. Para ter vitória tem que ter uma luta, tem que ter uma dificuldade, né, que a gente vence e continua avançando. Hoje eu estou aqui na minha escada, né, porque lá em cima está escuro no meu quarto, onde eu tenho feito essa live, essas gravações, dado esse testemunho. Até o gato chegou aqui agora, mas é isso mesmo, a gente continua. Eu sou a Dirce Oliveira, aconteceu comigo das trevas para a luz. Então, eu falei até uma parte do meu pai, né, não estava programada, ainda que eu não programo não, eu digo: ó Deus, a obra é tua, tu sabe tudo que eu passei, tu sabes quem eu sou, tu sabe quem vai ouvir. O gato me lambendo. Eu já disse a ela que a língua dela, ela tem uma espinhazinha, né, que incomoda, mas ela não entende. Mas a gente continua. Então, eu não fico planejando, não. Eu acabei de chegar da igreja. Aí eu disse a Deus: olha, eu vou fazer enquanto é cedo, para não ficar para mais tarde surgir outras situações e eu não fazer. Então aconteceu isso com meu pai, né? Ele teve o AVC em 2020. Deus libertou, Deus salvou, Deus completou a cada dia a obra. Não foi fácil, foram momentos difíceis, foram muitas circunstâncias nessa situação de 21 anos, né? Até que Deus preparou e levou. Mas certamente eu vou lá na frente falar sobre isso. Então, continuando da minha mãe, passou tudo aquilo, foi por isso que eu chamo de herança maldita, porque ela deu a legalidade quando me levou, né? Junto com ela para o ocultismo. Aqui é o gato. Junto com ela para o ocultismo. Mas Deus é bom, Deus é bom. A gente não entende o tempo de Deus, as permissões de Deus, mas a gente não tem que entender, a gente tem que confiar, tem que acreditar que tudo é dele, ele está no controle de tudo e não cai uma folha da árvore sem que ele permita. E há propósito para todas as coisas, nos céus e na terra. Ele é Deus. Então, a minha mãe conheceu Jesus e da forma que ela agiu na questão antes de Jesus, ela ficou de uma certa forma também no sentido de calada. Mesmo depois que aceitou Jesus, que percebeu a cada dia mudança na vida dela, porque é necessário entender o que? Ela agora estava na luz, mas a gente permanecia em trevas. E trevas fala muito da falta de conhecimento, da falta de entendimento, da falta de Deus, né? Mas ela também não falava muito não sobre essa luz, ela falava pouco, né? E ainda falava um pouquinho palavras indevidas, né? Porque, como eu disse, não é um passo de mágica, é uma caminhada, é um processo. E Deus foi trabalhando, e eu sei que depois de alguns anos ela estava já com o entendimento mais claro, né, de quem é Deus, de todo esse processo, né, de caminhar em Deus, de sair das trevas para a luz, de uma nova vida, uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E eu lembro de algumas coisas, né, que fica registrado, é como se Deus deixasse bem claro, mesmo sem a gente ter entendimento, para que na hora certa ele trouxesse as revelações, né? Eu lembro que quando eu estava grávida, já casada, né? Eu quis ir para o carnaval e eu me arrumei toda, e minha mãe: não vá, não é bom, você tá grávida, pode receber um empurrão, alguma coisa de ruim pode acontecer. E a minha gravidez foi de risco, a ponto da médica dizer que era para escolher entre eu ou o bebê, né? E aí eu disse: não vou, não tem problema não, a gente vai. E Deus
Acredita que o gato pisou. O gato pisou. O gato pisou aqui no meu fundo musical. Mas a gente continua. Ela tá bem aqui, ó. Cadê? Não dá pra ver. Não dá pra ver. Cadê? Olha ela aqui. Ai, a gente continua. Então, ela disse não vai. Minha mãe, depois de alguns anos já caminhando com Cristo, ela passou a falava e pronto. E orava. Hoje eu sei, ela falava uma vez e orava. E aí eu disse, não, a gente vai. E a gente se arrumou e quando a gente está descendo as escadas da casa, né, o meu irmão, um dos meus irmãos ia subindo com a esposa e ele me falou, vamos ali na churrascaria, eu pago. E creia, para esse irmão pagar a conta dos 4, assim, de boa, é Deus na resposta de oração. E aí eu peguei assim, então vamos lá para a churrascaria. A gente foi, não fomos para o carnaval. E aconteceu também quando a minha filha nasceu, né? Quando ela ia fazer um mês, eu falei, a gente vai batizar, vai fulano, eu até planejei comprar muita bebida e fazer aquela festa, né? Certamente planejei os padrinhos e tudo, e minha mãe, não faça isso não, sua filha é um bebê não tem pecado. Leva lá na igreja e apresenta. Eu falei, não senhora, eu vou fazer, vou acontecer. E minha mãe não disse mais nada, creia. Com minha filha, acho que com um mês de nascida, eu, a minha mãe, o meu ex-marido e o bebezinho, estávamos ali na Batista de Amaralina consagrando a vida dela a Deus. Isso tem feito toda a diferença na vida da minha filha. Minha filha, graças a Deus, hoje está com 32 anos, bem casada, com um homem de Deus também. Casou conforme Deus manda na palavra, esperando o tempo de Deus. E foi uma bênção o casamento dela, né? Deus honrou, ela praticamente ganhou tudo que ela tem na casa dela. Praticamente foi presente, como se Deus dissesse, eu honro aqueles que me honram. E é verdade. Deus é fiel. Então a minha mãe, de uma mulher rixosa, que ficava horas e horas falando a mesma coisa, declarando palavra de maldição, tudo bem, pela falta de conhecimento, né? Mas não importa não, a Bíblia diz, por falta de conhecimento o meu povo perece, né? Porque o conhecimento a gente tem que buscar. Eu sempre digo, Salomão, ele recebeu de Deus sabedoria, mas ele não ficou só esperando que caísse do céu e de repente ele acordasse cheio de sabedoria, não. Eclesiastes 1, 13, 14 diz que ele estudava, investigava, ele buscou, né? E a Bíblia diz que quem não tem, até o pouco que tem perde, né? Mas o que tem, ele ganha mais, ele recebe mais porque Deus dá mais. E isso é o que? É interesse. O reino de Deus, a moeda do reino é o interesse, é a busca. O que a palavra diz, né? Aquele que me busca me acha, né? Aquele que busca de todo o coração acha. E minha mãe foi transformada dia a dia, como diz a palavra, de glória em glória, até o dia, né, que Deus chamou. E foi um dia bonito também. Ela sonhou do sábado para o domingo que ela morreria, né? E ela conversou comigo a tarde toda, como se fosse uma despedida. Eu sempre digo, e no livro eu coloquei, que ela só falou com o pastor Geraldo, né? O que fundou a nossa igreja. Mas o meu irmão do meio, há poucos dias, me disse que quando ele estava, acho que levando ela falou, eu não volto mais aqui, procura a paz, mantenha a paz entre vocês. E eu não sabia disso, né? E o que faz falta, né? Essa comunicação, quanta falta faz a comunicação entre os irmãos, entre a família, como faz falta, né? Eu não pretendo mudar o livro porque eu escrevi mediante as minhas lembranças, mediante tudo que eu entendi, tudo que eu vivi. Mas aqui eu vou acrescentar isso. Ela disse ao meu irmão do meio que ali seria a última vez que ela estava partindo, né? Uma vizinha me contou que era da igreja, né? Que ela tinha deixado na gaveta o telefone do pastor Samuel para fazer o enterro. E ela disse isso ao meu irmão mais velho. Certamente ela não me disse nada porque, meu Deus, eu nem sei, acho que Deus ia até mudar de ideia.
porque eu fiquei extremamente abalada, eu era muito apegada à minha mãe. Para ter uma ideia, eu já era casada, já tinha filho, mas minha mãe não me deixava encostar no fogão. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, meu pai, ela estava na igreja, meu pai, faça um cafezinho para mim. Todo dia, 18 horas, ele sempre gostou de um cafezinho. E eu fui, né, aproveitar, minha mãe não está em casa, eu vou fazer café. Pensa aí. Minha mãe chega na hora, mas na hora que eu ia ligar o fogo, minha mãe, olha, não faça isso não manda minha filha pro fogão não. Meu irmão, uma vez eu falando sobre isso do meio, ele disse que era porque minha mãe não gostava de não ter que trabalhar, que meu pai sempre proibiu ela de trabalhar, ainda que ela sempre tentou uma coisa e outra, ele sempre barrava, não quero que você trabalhe. Porque ele se sentia responsável, né? A mãe dela era uma oficial de justiça, acabou sendo uma juíza, e ela não quis estudar, só foi até a quinta série por muita insistência, por muito minha avó no pé, mas a minha mãe não gostava de estudar, ela gostava de costurar, de bordar. E aí ela queria ainda assim trabalhar, mas meu pai sempre proibia, ele se achava responsável, orgulho, né? Tipo, na casa dela ela tinha tudo, eu não vou deixar ela trabalhar, eu sustento. E aí ele trabalhava de domingo a domingo para fazer o possível para nada faltar. Ele foi muito esforçado, ele foi um homem assim como poucos, né? Muitos defeitos, mas um homem de honra. Eu digo, meu pai, um homem de honra, né? Erraram muito, como eu erro, como todos nós erramos, mas era um homem de caráter, não tinha ainda Deus, mas era um homem de palavra, um homem íntegro, com os compromissos dele, né? Apesar de todas as brigas do casal, de muitas coisas que mexeu muito comigo, né? Mas ele fez o melhor que ele pôde. Ele saiu de casa com 11 anos, porque o pai bebia muito, né? E é como eu digo, existem heranças malditas, mas a gente faz a nossa escolha e Deus honra. Porque meu pai, quando viu que desde criança tinha que trabalhar para ajudar a sustentar a casa e o pai sempre ali alcoolizado, ele não gostou daquilo, não podia nem estudar, porque o pai dizia que filho de pobre não estudava, o pai dele não deixou ele estudar, né? Já minha mãe teve tudo para estudar e não quis. Olha como essas coisas se encontram, né? Essas conexões, essas frequências. A gente tem escutado muito hoje sobre frequência, né? Uma tinha tudo para estudar e ter crescido, né? Nessa caminhada acadêmica, não quis. O meu pai, que fez de tudo para estudar, não pôde. E acabou que os dois se encontraram. E Deus sabe todas as coisas. Pode até não ter sido o propósito de Deus, o plano de Deus, né? Mas Deus acaba endireitando as nossas escolhas e se compadecendo de nós, né? Porque Ele sabe do tempo da ignorância, Ele sabe também das intenções do coração. E aí, minha mãe faleceu, né? Ela foi para a igreja de manhã, foi um primeiro domingo. Ela foi de manhã para a igreja, tomou a ceia, à tarde foi, ensaiou para o coral e à noite cantou no coral. Ela deu até alguns marcadores de Bíblia para algumas pessoas. Assim que eu cheguei, encontrei o pastor João Batista. Aí eu conversei com ele, é verdade, a sua mãe me deu um marcador de Bíblia naquela noite. Ela partiu consciente. Também falei com o pastor Geraldo, falei com muitas pessoas, né, que foram próximas dela, arrecadando, né, colhendo sementes, testemunhos. Porque até então, enquanto eu estava em trevas, eu não percebia nada. Não percebi que minha mãe, na igreja, durante 10 anos, ela levou 10 anos sem ter as crises. Eu não percebi isso. Engraçado, você vê como é a cegueira, como é o engano, como é a falta de conhecimento que a Bíblia chama de trevas, né? A gente ali com ela não percebeu que durante todo o tempo que ela estava em Cristo, as crises não voltaram, não continuaram. Porque onde Deus entra, o diabo tem que sair, porque ele é derrotado pelo poder do sangue de Jesus, né? Então, eu vou parar aqui, né, para não ficar muito longo, mas a gente continua, não aconteceu comigo, né? Curte, compartilha, porque tem pessoas, eu creio, tem pessoas para ouvir isso e ser transformada, porque não é a minha palavra, não é o meu testemunho, é o poder de Deus em tudo isso que nos aconteceu, é a graça de Deus. Graça é favor que eu não mereço.
É favor que a minha mãe não mereceu, que o meu pai não mereceu, que ninguém merece. Porque graça representa Jesus na cruz. Representa ele se fazer maldito por nós. Deus te abençoe. Hoje foi um culto maravilhoso, né? Muita palavra de bênção. Eu sempre digo, janeiro. Parece que eu sei que Deus fala com todos na mesma palavra, em cada uma das suas necessidades, mas é como se fosse o mimo de Deus, né? Me trazendo palavras de profecia, porque Ele diz que a gente tem que lembrar do lugar onde saiu, e a gente tem que lembrar mesmo para não esquecer, para nunca achar que é a nossa força, que é a nossa capacidade, que é merecimento. Foi pura graça. Se eu estou aqui hoje contando essa história, é porque Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é boníssimo, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Não perde tempo não, faz perguntas. Será que é verdade? Será que essa mulher não está aí apenas para ter like, apenas para se promover? Eu digo a Deus todos os dias, se o Senhor perceber que a minha caminhada vai me separando do Senhor, em nome de Jesus, me prepare e me leve antes. Gente, eu sei o que é estar nas mãos do inferno. Eu sei o que é ter sido alcançado pela graça. E eu continuo dizendo, eis-me aqui, eis-me aqui. Foi para declarar o poder de Deus. Foi para declarar as maravilhas dele, que ele me manteve. Ainda tem tanta coisa para contar, tanta coisa para contar. Tantos livramentos que Deus me deu, tantos. Pouco tempo depois do meu pai ter sido vítima também desse trabalho de ação maligna para matar, eu caí numa BR, numa pista de noite. E eu tô aqui, eu digo, eu tô aqui porque Deus quis, porque Deus quer, porque Ele tem plano. Ele tem plano e eu não vou me calar, porque eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu estou fazendo o que eu tenho sentido. Eu ainda tenho dito a Deus, se eu estou enganada, se não é para fazer isso, me mostra e me faz parar. Mas se me faz como Davi, que ainda que ninguém deu crédito, ninguém acreditou, ele venceu Golias, porque não foi na força dele, foi no poder daquele que é o Senhor dos exércitos, o grande eu sou, o poderoso de Jacó. Foi na força do Deus Todo-Poderoso que ele venceu Golias, que ele derrotou Golias. Então eu creio que eu estou aqui pelo poder do nome de Jesus, para a glória de Deus, para que vidas sejam alcançadas, para que Satanás seja desmascarado. E ele será na sua vida como tem sido na minha, como tem sido na descendência dos meus pais. E hoje falo muito sobre quebras de maldição, quebras de palavras malditas, de ações malditas, de trabalhos, de encantamentos, de heranças do inferno. E eu profetizo sobre a sua vida também, que Deus lance por terra todo o plano do inferno, toda arma forjada, todo o plano contrário, porque não vai prevalecer. Porque Jesus morreu para desfazer as obras do diabo, e agindo Deus, quem o impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Creia e mude a sua história, conhecendo Deus do impossível, o grande eu sou. Clama, 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 chama por Ele, que Ele vai ouvir o seu clamor, como Ele tem escutado o meu. Foram muitas lutas, mas Deus tem me mantido de pé, porque Ele é bom, porque Ele pode. E uma das promessas que eu mais tomo posse é: aquele que me começou a boa obra é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. E não te deixarei nunca, jamais te desampararei, diz o Senhor para mim, para você. Creia, receba no seu coração um dia de paz, uma semana de vitória, em nome de Jesus.